Teste 2, testando som, 1, 2, som, testando. Olá, queridos, bom dia, tudo na paz? Como é que foi a noite de sono de vocês? Tudo sob controle? Estamos aqui em mais uma manhã de domingo. Aí é o som, não do chiclete de banana, como diz a Miriam, mas do pastor Cláudio Claro, né? Do Tabernáculo de Davi, relembrando essa linda canção em comemoração aos 500 anos do país, do Brasil. Glória a Deus por esse dia. Quero compartilhar com você uma palavra de Deus nessa manhã. E quero que, por gentileza, você abra sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 2. E vamos pensar um pouco sobre esse texto. 1 Timóteo, capítulo 2. Bom dia a toda a família Memorial, IEC Memorial. Graça e paz para todos. Dia lindo que o Senhor nos concedeu. Deixa eu abaixar um pouquinho esse negócio aqui que está muito alto.
botar minha lanterna aqui. Vão por gentileza aí dizendo como é que está o som. Primeira carta do apóstolo Paulo ao seu pupilo Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Acharam? Diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Aí ele diz assim, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Vamos ler numa outra tradução, diz assim: antes de tudo recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Aí ele diz, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Feche teus olhos, curva a sua fronte. Deus, nós exaltamos o teu nome por mais este dia. Agradecemos pela noite que tivemos e louvamos, ó Deus, pela bênção de poder viver mais um dia. Ajude-nos, ó Deus, a que tenhamos um dia mais produtivo. Ó Deus, ajude-nos, ó Deus, para que tenhamos gratidão por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Dá que possamos ser generosos, dá que possamos ser úteis, ó Deus, no nome de Jesus. Abençoa o teu povo que está em casa nesse momento, ou esteja alguém em qualquer outro lugar, ó Deus, participando dessa live. Fale ao nosso coração nesta manhã, mais uma vez, que seja um momento de esclarecimento, um momento agradável, um momento de compartilhamento da tua palavra. É pelo teu amor, ó Pai, e é no nome de Jesus que nós te oramos e nós te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Está nos ajudando aqui nessa manhã, querido casal Arthur Gutenberg e Vanessa Arruda Gutenberg. Claro, né? Puxar o saco aqui do meu amigo. Eles vão aproveitar, vão almoçar aqui com a gente. Já compramos ali uma orelha de frango para assar daqui a pouco. E será uma bênção, né? Será um dia de muita graça. Glória a Deus. Mas coube a mim nessa manhã trazer um texto da Palavra de Deus e eu escolhi esse. Deixa eu dar uma controlada aqui nesse som. Pelas músicas aí já dá para entender que eu vou falar alguma coisa relativa ao nosso país, né? Glória a Deus, as autoridades do nosso país. E o texto que Deus me concedeu foi esse que nós acabamos de ler. Tenho pensado essa semana, por esses dias, né? O tempo que vivemos, você pode ver aí que a situação tá muito crítica no país.
Nós temos vivido dias muito difíceis, onde a igreja precisa intensificar as suas orações por causa da crise que nós vivemos no país. Vivemos uma crise sanitária, vivemos uma crise espiritual forte, vivemos uma crise também, posso dizer, de identidade, né? E há uma necessidade muito grande da igreja interceder. O texto que Deus me deu, quando eu pensava o que eu poderia compartilhar nesta manhã com cada um de vocês, o texto que Deus me deu foi esse. Essa passagem, quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, e ele faz esse destaque. Ele diz, eu recomendo, antes de qualquer coisa, eu recomendo a vocês que vocês possam fazer súplicas, que vocês possam orar, que vocês possam interceder por todos os homens e principalmente por aqueles que estão em evidência, pelos reis, por todos aqueles que exercem autoridades, para que a nação possa ter dias de uma vida mais tranquila, né? É um burburinho para tudo quanto é lado, é fofoca todo dia, é contenda todo dia, é conflito todo dia, é uma guerra de mídia, é uma guerra política, e trazendo tristeza à nação, trazendo conflitos, trazendo momentos não de paz ao país. E ele diz, ore para que nós possamos ter uma vida mais tranquila, mais pacífica. O apóstolo Paulo, ele destaca nesse texto a relevância da oração específica em favor dos que ocupam uma posição elevada de autoridade no Estado. Mas é só isso? A Bíblia nos ensina só isso? Eu penso que nós, muitas das vezes, esquecemos que nós temos dupla nacionalidade. E aí, quando eu digo dupla nacionalidade, eu não estou falando... Por exemplo, tem um sobrinho que ele tem dupla nacionalidade. Ele é cidadão chinês, é cidadão americano e é cidadão brasileiro. Tem tripla nacionalidade. Não é dessa nacionalidade que eu estou falando. Quando eu falo que nós temos dupla nacionalidade, é que nós somos cidadãos da terra e cidadão dos céus ao mesmo tempo. E às vezes eu acho que a gente esquece, nós crentes, nós cristãos, às vezes eu acho que nós esquecemos que nós somos cidadãos daqui. Por quê, pastor? Porque a gente às vezes espiritualiza tudo. Não, a gente vai morar no céu. Não. Aqui a gente não quer saber de nada porque a gente vai morar no céu. Nossa visão é os céus. Todo o nosso projeto é os céus. Tá, mas antes que a gente não chegue nos céus, antes que nós não cheguemos nos céus, nós precisamos lembrar que nós somos cidadãos da terra. E a gente, muitas das vezes, eu tenho a impressão que nós temos sido negligentes quanto a esse negócio. Eu penso que nós, algumas vezes, por muito tempo, nós endemonizamos a política. A política é coisa do diabo, isso é coisa do demônio. Negócio de política, isso, não quero essa conversa de negócio de política, não. Quantas pessoas você conhece que já não age dessa forma? Não, política, religião e futebol não se discute. Aí,
em cima dessa máxima, a gente vai endemonizando a política e quando nós não queremos saber de política, a gente vai comer na mão de quem quer saber. E isso é perigoso. Então, o que é política? Política, no sentido geral, é trabalhar para o bem comum da sociedade. Política é a arte do diálogo, é o convencimento pelas ideias. Então, quando eu digo que a política é do diabo, que eu não quero discutir política, eu estou dizendo que a política, no sentido de trabalhar bem para o comum da sociedade, é coisa do diabo. Eu estou dizendo que eu não quero discutir isso. Eu não quero discutir a forma de trabalho que traz benefícios à sociedade. Eu não quero essa discussão. Eu não quero a discussão do diálogo e o convencimento pelas ideias. Eu não quero, porque isso para mim é coisa do diabo. Essa discussão eu não quero. Essa discussão gera desgaste, mas é necessário. Nós, como cidadãos aqui da Terra, a gente precisa aprender a discutir política, sim, de forma tranquila, pacífica, mas a gente precisa aprender a debater, a discutir, sim. Porque se a gente não se interessar, outros vão se interessar por nós. E isso fizemos durante muito tempo, a gente deixou para outro discutir. Eu pergunto nessa manhã, ou talvez você pergunte, pastor, qual deve ser a relação da igreja com o Estado? É uma pergunta interessante que eu faço nessa manhã. Qual deve ser a relação da igreja com o Estado? Será que nós não temos sido omissos? Será que a igreja não tem se omitido nesse ponto? Eu acho que a igreja deve continuar distinta como ela é e o Estado deve continuar distinto como ele é. Na minha opinião, eles devem continuar com as suas distinções, tanto a igreja quanto o Estado. A igreja com a sua missão de evangelizar, de pregar o evangelho, de falar do amor de Cristo, de convencer através do Espírito Santo a condição do homem caído do jeito que é, só com a possibilidade de se relacionar com Deus novamente na pessoa de Jesus. Eu acho que a igreja deve continuar com a sua missão de proclamar o evangelho e de mostrar ao homem a sua condição. E o Estado laico do jeito que deve ser. Laico, não laicista, não ateísta. Um Estado laico. Eu acho que eles devem continuar distintos como são. Quando eu digo da relação do Estado com a igreja, eu não estou falando que a gente é a favor de uma república evangélica, como fez Constantino lá atrás. E que não foi bom para a igreja, acabou trazendo confusão para a igreja, acabou incutindo muita idolatria e até hoje perdura isso. Acabou criando divisão, acabou bagunçando a igreja. Então, eu acho que a igreja ela deve continuar distinta, mas eu acho que a gente precisa rever a relação da igreja com o Estado. Em que sentido? No sentido da consciência. A igreja precisa ser a consciência do Estado. Aí talvez você pergunta, pastor, ser consciência como? Muitos governantes ímpios não têm consciência. Como é que a igreja vai ser a consciência do Estado se o Estado é governado por gente ímpia, que não tem consciência? É verdade, mas a gente precisa insistir nesse negócio. Quando você lê a história da igreja,
Quando você lê toda a história bíblica, você vai ver que na história Deus levantou de forma direta ou colocou homens auxiliando, ou de forma indireta. Você vai ver isso na história. Quer um exemplo? José do Egito. Toma um cafezinho aqui. Isso aqui é uma ovelha querida. Me ofertou, viu lá que eu precisava de uma xícara menor que eu não achava. Ela achou e me presenteou nesse último aniversário. Aliás, aproveito para de novo agradecer aí os presentes, as felicitações. Ao Marcelo, que fez uma cesta linda de muita coisa gostosa, né? Muita coisa gostosa que o Marcelo fez ali. Uma cesta linda que ele mandou aí. Uma organização de vocês aí. Deus abençoe, viu? Muito bem feito e coisas muito gostosas. Uma cesta da roça. Não sabia que você era tão talentoso, viu, Marcelo? Sei que você é talentoso, mas não sabia que você era tão talentoso. Um negócio muito, muito legal. Deus abençoe vocês. Mas eu dizia que a igreja precisa ser a consciência do Estado. E eu dizia que na história, quando você olha toda a história, Deus levantou de forma direta ou de forma indireta. De forma direta, nós temos alguns exemplos. Um deles, José do Egito. José do Egito foi uma bênção para a sua época. Foi uma bênção para as nações naquele momento. Não só para o Egito, mas para as nações. Deus levanta aquele homem para socorrer aquela humanidade, para socorrer a terra no momento de crise, de fome profunda. Deus levanta homens como Moisés do Egito. Deus usa Moisés não só no sentido espiritual e deu a ele não só as leis morais e cerimoniais, mas Deus deu a ele também leis civis. Foi um instrumento direto de Deus. Você quer ver outro exemplo? Débora. Mulher, mas tinha um comando absoluto. Não estava embaixo de autoridade masculina nenhuma, a não ser do próprio Deus. Deus usa Débora. Deus usa Neemias, um baita de um político. Um baita de um político. Alguém que se colocou de forma brilhante na brecha. E Deus usa Neemias de forma espetacular. Você quer outro exemplo? Davi. Apesar dos seus percalços, foi um camarada justo que Deus usou diretamente. O rei mais famoso de Israel, camarada justo, postura digna, justa, não usurpava o povo. Você quer outro exemplo que Deus usou de forma direta? Daniel. Daniel tinha autoridade sobre vários governadores. Brilhante também, sujeito brilhante. E de forma indireta, você pode destacar, eu posso destacar para você Eliseu e Elias. Eram profetas que Deus usava ali na vida de vários reis, de forma indireta para trazer auxílio. Tem mais dois exemplos. A rainha Esther, Mardoqueu é outro exemplo, né? E uma coisa muito interessante, eles mantiveram a integridade e preservaram a fé num campo minado que é a política. Por quê? Por que o senhor está dizendo isso? Bom, há quem diga que é impossível não se corromper no meio político. A gente por muito tempo ouviu um irmão ou um pastor, eu vou me candidatar, eu senti de Deus me candidatar aí, lançar meu nome aí para candidatura disso ou daquilo. Aí a gente já amarrava logo a cara, né? É o que a gente viu muito, ainda vê muito,
As pessoas amarram a cara quando um crente em Jesus diz que vai se candidatar à política, porque a gente tem a ideia de que não tem jeito, vai se corromper, vai se perder. Essa é a nossa ideia, vai se perder, deixou de ser crente, vai se candidatar aí, tá morto. Espiritualmente vai ser uma alegação, vai ser um escândalo. Isso é o que está na nossa cabeça, pelo cenário que a gente viveu e pelo cenário que a gente vive. Só que esses homens a qual citei e essas mulheres a qual citei, eles mantiveram a integridade. A Bíblia demonstra que sim, é possível você estar num vespeiro, num cenário de canalhas, de bandidos, de vagabundos, e você se manter íntegro. É possível você estar lá e você manter a integridade, sim, manter a sua fé, perseverar na sua fé naquele campo minado, naquele campo podre daquele jeito. É possível. Quando você olha a história de homens a qual citei aqui, talvez você pense, mas o ambiente, pastor, era outro. Era um ambiente mais ameno, mais tranquilo. Não era, não. O ambiente político da Babilônia, do reino Medo e Persa, onde Daniel estava, por exemplo, era brabo. Lembram qual foi o motivo porque Daniel foi lançado na cova do leão? Lembra dos leões? Você lembra da motivação? Lembra do que se criou? Armaram uma cilada para ele. Era a mesma coisa. O ambiente era o mesmo. Um ambiente de vagabundos, de pilantras, armando esquema, né? Condenando os amigos do inimigo e aliviando os inimigos do amigo, os amigos do amigo, melhor dizendo. É o cenário que você vê e é o cenário que se tinha. Para os amigos, tudo. Para os inimigos, a lei. Alguém recita isso no meio público. Gente que faz parte dessa trupe, né, eles, de vez em quando, eles para mandar um recado, eles dizem: para os amigos, tudo. Para os inimigos, a lei. Então, o cenário era o mesmo. Não tem diferença nenhuma. O problema não é o ambiente. O problema é a falta de comprometimento com Deus. O poder corrompe. Não, o poder não corrompe. O poder revela. A corrupção já está aqui no coração. A gente precisa ter essa compreensão. Que o poder corrompe? Não é o poder que corrompe. O poder revela quem você é. Na verdade, lá você se potencializa. Você é vagabundo? É corrupto? Gosta de dinheiro? É doido para dinheiro? Não tem jeito. Quando chegar lá naquela possibilidade de muito dinheiro, você vai fazer acordos absurdos. Vai fazer acordos escusos. Vai estar potencializado. Então, a gente precisa entender isso. Não é o poder que corrompe. Daniel, o poder não o corrompeu. José era o segundo no Egito, depois de Faraó. Tinha um comando de tudo. Não se corrompeu. Débora não se corrompeu. Davi, apesar dos seus percalços, repito, não se corrompeu. Moisés não se corrompeu. Não se corromperam. Não se corromperam. Porque tinham os seus corações tratados. Não era o ambiente não quebrou aqueles camaradas. Não quebrou aqueles homens. Por quê? Porque o coração deles era tratado. Então, a gente não precisa ter medo do poder. A gente não precisa ter medo da política.
Porque, na verdade, nós precisamos saber quem nós somos. Se chegou lá, você se desconstruiu, na verdade, você já era desconstruído. Repito, lá você só houve uma potencialização. Corrupto você já era. O que muitas das vezes acontecia é que faltava uma oportunidade. Então guarde essa palavra. Poder não corrompe, poder revela. Aí a pergunta: um cristão deve se envolver em política? Esse pastor que vos fala, pastor Enéas Arruda, eu por muito tempo da minha vida, e a igreja sabe disso, a IEC Memorial, a qual eu tenho o prazer de pastorear, amo pastorear a IEC Memorial, sempre me ouviu falar, sempre me viu, sempre viu meu posicionamento quanto a crentes e pastores na política. Eu sempre tive reservas a líderes evangélicos na política. Mas você sabe que de um tempo para cá eu tenho mudado a minha visão? Eu tenho mudado a minha visão por causa do cenário no país. O cenário é feio. O cenário é feio. E do outro lado, eu tenho visto líderes evangélicos que se envolveram na política e eles têm surpreendidos. Tem sido uma surpresa, não deveria, né? Mas tem sido uma surpresa. Eles têm se destacado. Têm sido nomes de destaque. Têm tido uma postura exemplar. Eu costumo brincar que com alguns que tem alguns pastores na política que eu gosto deles mais como políticos do que como pastor. Estão desempenhando a função política com tanta maestria que eu gosto deles mais como políticos do que como pastor. Tenho brincado com alguns. Claro, eu amo esses homens como pastores, mas eles têm desempenhado a função política de forma espetacular. Então, assim, eu tenho... O tempo tem passado, eu tenho mudado a minha visão. A gente evolui. Eu tenho mudado a minha visão nesse sentido. De que é possível, sim. É perfeitamente possível que Deus use homens e mulheres que têm relevância eclesiástica, espiritual, na nação, numa relevância política, numa postura política. Eu tenho mudado a minha visão, sim. Penso que o fato de haver tantos escândalos no meio político é justamente a ausência de mais pessoas honestas e íntegras. A gente fica com essa ideia, não, crente na política vai se corromper, não, pastor e tal. Lógico, há uma preocupação, porque pastor, o tempo de pastor é curto, e aí ele escolhe a função política, vai ficar mais curto ainda. Há essa preocupação realmente. Mas eu vou dizer uma coisa para você, tenho pensado muito nesse negócio. Há igrejas que têm vários pastores e outro dia um pastor amigo, querido, e que por acaso é candidato a prefeito em São Gonçalo, camarada íntegro, não vou nem citar o nome dele aqui agora para não soar como propaganda política, mas é pastor de uma grande igreja em Niterói, em São Gonçalo, e um camarada íntegro, um camarada de boa qualidade, decente, é candidato aí a prefeito nas próximas eleições em São Gonçalo. Eu conversando com ele disse, a igreja, eu conversei com a igreja, eu senti de Deus que posso servir ao município, posso dar ao município algo que eu tenho de Deus, posso ajudar o meu município. E eu conversei com a igreja e a igreja apoiou, aceitou.
A igreja concordou. E já foi um sinal de Deus. A igreja concordou. A igreja que eu pastoreio concordou, me apoiou. E eu tenho outros pastores como auxiliares e tudo. Não vai prejudicar a igreja. E eu entendi. Então eu fiquei pensando, se a igreja a qual ele pastoreia, ele teve essa compreensão de apoiá-lo, de abençoá-lo, de concordar. Quem sou eu para dizer não? Então, essa reserva que eu tive durante muito tempo, ela tem diminuído. Eu tenho mudado a minha visão por causa de nomes que surpreenderam, nomes que se destacaram. Então, repito, o fato de haver tantos escândalos no meio político é a falta é justamente a ausência de pessoas honestas e íntegras que está faltando lá. Esse querido pastor, querido amigo pastor, que é candidato, por exemplo, é um baita do administrador. Um camarada que administra muito bem. É possível que ele seja um excelente prefeito na cidade de São Gonçalo. Que qualificação deve ter aquele que resolveu integrar na política? Bom, dentre elas, por exemplo, o grande rei Salomão, ele no livro de Provérbios, capítulo 31, lá no versículo 8 e 9, ele diz assim, erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Ele diz, defenda o direito dos pobres e dos necessitados. Então, não é só o fato de você ser um líder evangélico, um líder que professa a fé em Jesus, ou um crente de Jesus, que o faculta a ser um político. Não, eu amo a palavra de Deus, eu amo as coisas de Deus, eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de atentar para as coisas que a Bíblia nos ensina. Poxa, não, eu tenho uma vida casta, na presença do Senhor, legal. Mas a pergunta é, você tem vocação? Você tem vocação? Você tem capacidade para exercer a função política que você está almejando? Seja como vereador, seja como prefeito, seja como deputado federal, estadual, senador, presidente da República, governador. Você tem vocação para isso? Não é o fato de você ser evangélico, não é o fato de você gostar da Bíblia, não é o fato de você ser justo. Legal isso, muito bom ser um apreciador das Escrituras, muito bom. Não é só isso. Um cargo político deve exercer quem tem vocação. Aí pergunto de novo, você tem vocação? Você tem vocação? Você tem capacidade para isso? Deixa eu contar uma coisa para você. Há alguns anos atrás, se elegeu um vereador aqui na cidade de São Gonçalo. Ele vivia ali pro lado do Alcântara, muito engraçado e tal. Ele com essas suas atitudes engraçadas, ele conseguiu muitos votos e se elegeu como vereador em São Gonçalo. Escute o que eu vou te dizer. Foi um fiasco. Vereador de um mandato só. Um bobalhão. Ficou na mão de poderosos. Manipularam ele do jeito que se quis fazer. Do jeito que se quis fazer.
Um belo dia eu passando aqui na minha área, vi na entrada ali do Mutuapira ali uma limusine enorme, uma limusine enorme. Era ele que estava na limusine com a garrafa na mão e tal. Eu fiquei olhando e falei, Jesus da glória. Logo assim que ele foi eleito vereador em São Gonçalo, virou massa de manobra de poderosos, não deu em nada, um fiasco, um verdadeiro fiasco. Então, você crente em Jesus, você tem o direito de ser candidato a qualquer coisa, mas a pergunta que se deve fazer, você tem vocação para isso? Você tem vocação para isso? Você que está se candidatando aí a vereador, a prefeito, nas últimas eleições que foi o pleito de deputado estadual, federal, senador, governador e presidente, e você foi candidato, você tem vocação para isso? Você tem vocação para isso? Porque pode ser que você seja um fiasco, como eu citei aqui de um cidadão, não vou citar nome, que não tem por que citar nome, mas foi um fiasco, foi um escândalo, virou a chacota. Então assim, que bom quando homens de Deus se levantam para concorrer ao pleito e ser um instrumento de bênçãos de Deus na nação. Que bom. Que bom. Hoje, repito, a minha visão ela tem mudado nesse sentido. Porque eu entendo que eu acho que nós fomos passivos muito tempo. A gente esqueceu esqueceu que Deus procura pessoas que estejam dispostas a servi-lo. E a gente pode servir ao Senhor pregando o Evangelho, como líderes espirituais, como também podemos servir como líderes de uma nação, para abençoar a nação, como homens que eu citei aqui nessa manhã. Homens, repito, que foram potência na vida da população, abençoaram a nação. Você pode ser uma bênção, abençoando uma comunidade, pastor de uma igreja, líder numa igreja, como também pode ser como líder da sua nação. Então eu penso que nós precisamos levantar homens de Deus. E aí guarde essa informação, não para proteger a igreja. Então vou votar no pastor ali, porque há muitas leis sendo votadas no Congresso e que é contra a igreja. Então eu vou votar nesse pastor para ele lá ser uma voz contrária. Legal, isso também eu acho que é válido. Você levantar homens que tenham uma visão bíblica, uma visão de valores, e para ser uma voz contrária a leis que estão sendo votadas e que são leis contrárias à Bíblia. Legal isso. Precisamos levantar homens nesse sentido. Agora, não para proteger a igreja. A gente precisa entender isso. Você não vota em algum candidato a cargo político para proteger a igreja. A igreja não precisa de proteção. A gente precisa entender isso. A igreja, ela vai triunfar de qualquer jeito. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Acabou o assunto, filho. Acabou o assunto, filhão. As portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Não vão prevalecer. Não vão prevalecer. A igreja, ela vai triunfar. De qualquer jeito. Em qualquer tempo, ela vai triunfar.
Mas por que a gente vota em candidatos sérios, que têm noção de valores? É porque nós precisamos ter uma nação mais justa. Nós precisamos ter uma nação mais justa. Nós elegemos homens tementes a Deus, porque quando nós elegemos homens tementes a Deus, nós temos uma nação mais justa. Mais com uma distribuição de renda melhor. Você votar em alguém que não rouba e não deixa roubar é uma coisa muito boa. Você votar em alguém que não rouba e não deixa a pessoa meter a mão no seu bolso é uma coisa muito boa. Porque sobra dinheiro para investir em saúde, em educação, em segurança. Isso é uma coisa muito boa. Quando você vai lá no cofre do Estado e tem dinheiro para você investir em várias áreas, em socorro ao povo. E quando você vai lá no cofre, o cofre está vazio. Como acontecia nos últimos tempos. Ia lá, metia a mão no cofre, cadê o dinheiro? Não, já levaram. Então, investiram onde? Saiu 50 milhões para aquela obra ali, você vai lá olhar a obra, não tem investido 5 milhões na obra. Então quando você encontra alguém, quando você elege alguém que vai lá e fecha esse cofre, como diz o outro lá, pega uma escopeta lá, um fuzil, e ele não rouba e não deixa ninguém roubar. É uma coisa boa, porque quando o economista vai lá meter a mão no cofre, lá abre o cofre, tem dinheiro para investir. E quando não tem, você olha lá o cofre está vazio. Então assim, quando você elege alguém que cuida bem do bem público, quando você elege alguém que teme a Deus e cuida bem da coisa pública, é uma coisa maravilhosa, porque nós temos uma nação mais justa, um povo mais socorrido. Você vai, você vai lá no ponto-socorro, tem médicos. Você vai lá, tem remédios. Tem gente para te atender. Não é... aliás, a gente precisa estar atento nesse negócio. Inauguração de prédios novos. Não precisa se inaugurar mais prédios novos nesse país. Não precisa mais. Tem prédios aí a rodo, para dar com pau. Vários hospitais fechados. Aqui, por exemplo, na nossa área tem ali aquele Santa Maria, o Hospital Santa Maria, fechado há anos. Ali no Alcântara, fechado há anos. Por que não reabre aquele hospital? Tá lá, ó. Aquele hospital ali socorreria aquele pessoal do Catarina, do Alcântara, do Santa Isabel. O hospital enorme que tem ali. Não reformam aquele hospital. O hospital um lugar já preparado para ser o hospital, porque era o hospital. Aí não, vai se criar uma nova estrutura para inaugurar, para poder mostrar para gregos e troianos a nova obra. Mas aí você vai lá nessa nova obra, não tem médicos, não tem enfermeiros. Então a gente precisa parar com essas inaugurações novas, que isso é só para inglês ver. Pode crer nisso, é só para inglês ver. Então quando o justo governa, diz a Bíblia, o povo se alegra. A gente precisa eleger homens de Deus na política, repito, não é para defender a igreja. A igreja não precisa de defesa. A igreja de Jesus não precisa de defesa. O Senhor dela a defende. Jesus é o Senhor da igreja, então ele tem a melhor defesa. Você não precisa ser eleito a um cargo político do seu município, do seu estado, do seu país, para estar defendendo a igreja. A ideia não é essa. Quando alguém chegar com essa conversa com você cai fora. Não está sendo correto. A pessoa tem que se eleger, tem que se candidatar para um pleito, para ser um instrumento de Deus ali, para ser justo na distribuição de rendas, para ser justo no trato da coisa pública. E aí ela vai estar incutida aqui, que o próprio Salomão disse isso, que quando quem está governando é justo, essa governabilidade traz alegria ao povo. Agora, quando
quando quem está governando é ímpio, é vagabundo, tem acordos escusos, está fechado com vários partidos políticos e é um toma lá da cá terrível, o povo geme, como você está vendo aí, o povo está gemendo. E nós vamos gemer muito mais se nós não nos posicionarmos. Então eu peço que a igreja tenha sabedoria. Peço que a igreja entenda isso. Nós, por muito tempo, esquecemos o cuidado pela liderança da nossa nação no aspecto civil. Deixamos para outros decidirem por nós. A gente precisa ter essa compreensão. A voz da igreja, ela é religiosa, mas ela precisa ultrapassar os limites da religiosidade e causar transformações na sociedade. Não tem jeito. A gente não pode levar a vida inteira pregando a religiosidade, a religião, e não ver na nossa nação mudanças. Aí pergunto para você, quantos candidatos evangélicos tem lá na Câmara de Deputados? Quantos pastores você acha que tem lá? Vamos pegar pastores eleitos. Quantos pastores eleitos a deputado federal tem no Congresso Nacional? Quantos você conhece que se destacam? Vamos ver. Quantos presbíteros tem lá? Quantos diáconos tem lá, foram eleitos? Quantos bispos tem lá, eleitos deputados federais? Quem você se destaca? Quem você vê se destacando aí? Eu conheço 2. Posso até citar aqui. Pastor Marcos Feliciano e pastor Otônio de Paula, que tem 2 que tem botado para quebrar aí. Desculpem, a maioria, Então a gente quer que homens de Deus se candidatem, sejam eleitos, mas que sejam destemidos. Coloquem a boca no trombone e denunciem como os profetas denunciavam. É isso que a gente quer. Por quê? Porque a gente precisa ter essa compreensão de que a voz da igreja, e esses camaradas estão lá representando a igreja, chamam de a ala evangélica. Desculpem, estão precisando mostrar mais serviço. Essa ala evangélica, no meu entender, está muito devagar. No meu entender. A ala evangélica não tem demonstrado o que nós, como igreja, gostaríamos de receber, de ouvir, de ver. Está muito aquém daquilo que, como igreja, deve apresentar. Então, a voz da igreja ela é religiosa, mas ela precisa ultrapassar os limites da religiosidade. Ela precisa mostrar resultados. Ela precisa causar transformações na sociedade. Se não causar transformações na sociedade, é melhor ficar quietinho. Nem diga que é crente. O problema é que se elege com o voto da igreja, se elege com o voto dos evangélicos. Esse é o problema. Mas a igreja precisa estar ligado nesse negócio. Não é só lá chegar dizendo que é pastor, não é só lá chegar dizendo que é da igreja, não é só lá chegar lá dizendo que ama a Bíblia, que ama a palavra de Deus, que nasceu em berço evangélico, que o pai é pastor ou que é pastor. Não é nada disso. Não é nada disso. A gente precisa prestar atenção nesses camaradas que aparecem em tempos de eleição, em nossos tempos. Lá na igreja a gente não dá púlpito para eles, não. E não dá mesmo. Se alguém lá candidato tiver um púlpito, não vai falar nada de política, vai pregar o evangelho e provavelmente já foi outras vezes lá, né?
Mas a gente não dá púlpito para se falar de política, que púlpito não é lugar disso. Mas eu quero dizer que a nossa consciência, queridos, a nossa consciência política, ela deve estar pautada nas escrituras e nas verdades do Evangelho. Tem muitos candidatos, tem muitos eleitos ditos evangélicos que se elegeram com o voto da igreja e votando leis lá que não tem nada a ver com a verdade do Evangelho. Nada. Nada. Tem muitos eleitos lá na Câmara Federal e que estão calados diante das agruras que se votam lá, que se faz nesse país. Então, assim, eu conclamo a igreja estar ligado nesse negócio, ligado nesses tempos. A influência da igreja na sociedade é uma coisa muito boa, porque a influência cristã na vida da sociedade, quando você olha a história, você vai ver que ela levou à extinção de vários males na sociedade. Aborto foi uma dessas coisas, infanticídio foi outra delas, a luta contra os gladiadores, sacrifícios humanos, o fim da escravidão, teve a influência da igreja, teve a influência do evangelho forte, né? A liberdade de expressão, aonde a igreja chegou, a liberdade de expressão foi defendida. Aonde a igreja chegou, por que os países comunistas não gostam da igreja? Porque a igreja, ela defende a liberdade de expressão. Então os países comunistas, socialistas, não gostam da igreja, perseguem a igreja. Nós temos vivido nesse país, por exemplo, uma caça às bruxas. Vocês têm reparado aí? Nós temos vivido nesse país uma caça às bruxas, uma caça à liberdade de expressão. E quando vai se caçando a expressão, é sinal de que a perseguição da igreja está perto. Fiquem ligados nesse negócio. Quem está votando pela caça à liberdade de expressão? Fique ligado. Quem votou lá no Senado Federal, nessa última lei que foi votada lá, da lei das fake news, lei da internet, procure saber lá os senadores que votaram a favor dessa lei e os que votaram contra. E agora lá no Congresso Nacional, os deputados que votarão a favor dessa lei que regula a internet. Olha lá, fique ligado lá, porque isso atinge a nossa liberdade de expressão e isso é muito perigoso. Nós temos aí, repito, um pleito para eleições municipais. Fique ligado em quem você vai votar. Não interessa que está dizendo que é crente. Eu sou cristão, isso não interessa. Não interessa. Procure saber quem é. Procure conhecer a família dele. Procure saber a história dele. A gente precisa ter essa compreensão para não sermos enganados. E guarde 10h59, vou terminar. Guarde uma coisa. Embora a política ela possa mudar algumas coisas no mundo, ela continuará incapaz, isso é importante você entender, ela continuará incapaz de mudar o coração dos seres humanos. Isso só Deus pode fazer. Você não elegerá alguém a cargo político para mudar o coração de ninguém. O coração de alguém só pode ser mudado por Deus. Se candidatará a um cargo político, para ser um instrumento de Deus para o bem-estar da nação. É isso. Não é para defender a igreja. A igreja não precisa de defesa. Então, não confiamos na política para a transformação plena do mundo. Isso não.
Mas cremos que quando homens justos governarem a nação, nós teremos uma nação com uma distribuição de renda melhor, com uma extensão de saneamento básico muito melhor. Nós teremos muitos médicos à disposição, hospitais funcionando bem, e respeito. Pense nisso. O apóstolo Paulo, nessa carta, ele orienta Timóteo a orientar a igreja a que nós intercedamos pelas nossas autoridades. Mas eu penso que nós podemos fazer mais do que isso. Nós podemos fazer mais do que orar e interceder. Nós podemos nos envolver. Você tem potencial? Tem potencial para ser um instrumento de bênçãos na política desse país? Repito, hoje eu vejo de forma diferenciada. Eu penso que Deus pode levantar grandes homens que amam a palavra de Deus, homens tementes a Ele, para transformar a vida política nesse país. Porque, repito, o cenário que nós temos visto de políticos está muito ruim. É um cenário muito ruim. Então, pense nisso. Nós somos agentes de Deus não só para interceder. Há uma recomendação para interceder, mas nós não somos agentes de Deus não só para interceder. Nós podemos ser também agentes de Deus para intervir na história. Guarde essa palavra. Feche teus olhos, curva a sua fronte. Pai, muito obrigado por esse dia, por essa manhã. Muito obrigado, ó Deus, pelos teus cuidados sobre nós. Ó Deus, a nossa oração nessa manhã é: levanta homens tementes a Ti para fazer parte, ó Deus, da liderança que conduz essa nação. Levanta homens tementes a Ti, homens, ó Deus, de valores, homens que amam os valores da Tua palavra, para nos ajudar na condução desse país, para ser instrumentos de Deus na condução desse país, para que esse país possa ser um país mais justo. No nome de Jesus, ó Deus, continue a abençoar o Teu povo, continue a abençoar a Tua igreja, continue a direcionar a vida das famílias, ó Deus, no nome de Jesus. É pelo Teu amor, ó Pai, que nós oramos a Ti nessa manhã. Abençoe o nosso prefeito, o nosso governador, abençoe o nosso presidente. Deus, todos envolvidos na condução desse país, e abate toda a força do mal. Abra o entendimento desse povo, ó Deus, para que o nosso apoio não possa ser a gente descompromissada com valores. Abra o entendimento do Teu povo, ó Deus, abra o entendimento do povo brasileiro, para que o nosso apoio não possa ser a homens descompromissados com a verdade do Teu Evangelho. Não possa ser com homens, ó Deus, que desprezam os valores que a Tua palavra apresenta. Ó Deus, é pelo Teu amor nós te oramos. Ora, abençoe o nosso país. Nós intercedemos pela vida do nosso país, ó Deus, que tem passado por momentos muito difíceis, ó Pai, no nome de Jesus. Tem misericórdia. Nós te oramos nessa manhã no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Estamos encerrando. Hoje à noite nós estaremos na igreja com os devidos cuidados. Estaremos celebrando a ceia. Você que é do grupo de risco, continue em casa. Pegue aí um pedacinho de pão, suquinho de uva, e você vai estar em casa celebrando a ceia conosco. Nós vamos estar na igreja. Você que pode estar na igreja, não é do grupo de risco, assim faça. Estaremos à noite ali num culto de louvor e de adoração ao nosso Deus. Deus abençoe sua família. Deus abençoe seu dia.
te dê a paz que excede todo entendimento. Deus te guarde e te proteja pelo teu infinito amor. Amém, queridos? Deus abençoe. Bom dia.